Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Nós estamos no último tópico, que é a instrução dos espíritos. É um tópico bastante grande, que vai fazer uma grande reflexão sobre a interação do relacionamento pai, filho, marido, esposa, mãe e filhos, né? Todos ali dentro de um lar. Qual a finalidade de nós estarmos nesse lar? Logicamente que nós estamos dentro de um lar para desenvolver o sentimento de amor. Se temos antipatia do passado, sejamos inteligentes o suficiente para cultivarmos sentimento de paz, para cultivarmos sentimento de amor, para cultivarmos sentimento de realização. Ao longo da nossa existência, estamos sempre procurando fazer com que tenhamos mais entendimento, tenhamos mais responsabilidade, tenhamos mais consciência. E por isso nós estamos dentro de um lar, envolto com pais, avós, filhos. E aí, conforme vai passando o tempo, vem os netos, criando aquela teia de relacionamentos dos mais complexos possíveis. Mas nós temos que manter a serenidade e o entendimento superior, que quanto mais soubermos conviver harmonicamente, mais nós iremos crescer, mais iremos nos aperfeiçoar. A vida traz para nós oportunidades sagradas de fazermos as devidas reflexões, de fazermos os devidos caminhos para o entendimento superior. E é por isso que nós temos que estar sempre procurando construir, em nosso mundo íntimo, as forças do entendimento do Evangelho de Jesus. Isso mesmo, as forças do entendimento do Evangelho de Jesus. Temos que procurar entender ao máximo o que ele traz para nós, dentro daquilo que a gente dá conta de entender, é lógico. Mas quanto mais nós procurarmos entender, mais nós iremos nos fortalecer, mais nós iremos trazer para nós bons fluidos, boas vibrações, e, por conseguinte, edificarmos um caminho mais compatível com a nossa necessidade evolutiva. Por isso, é de suma importância sabermos trilhar com amor, com responsabilidade, o caminho que precisamos empreender ao longo da nossa existência. Tudo na nossa vida vai ter causa, vai ter efeito. E se tem causa e efeito, tem também consequências. Nós estamos aqui vivenciando as consequências daquilo que nós já fizemos no passado, ou desta vida, ou de outras vidas, outras existências. Portanto, ao longo dessa nossa caminhada aqui, nós temos que procurar ser o mais pacífico possível. Vai procurar contornar as nossas situações, procurar agir de forma compatível com as nossas realizações superiores. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Então, nós estamos vendo que o espírito tem duas posições, uma de procurar crescer, aperfeiçoar-se, e a outra fica ali, estacionado, remoendo suas mágoas, suas dores, e alguns até continuam trabalhando, ajudando, mas não querem mudar conceitos. Isso são situações que cada um vai vivenciando, cada um vai passando, até que se ajustem e se estabeleçam dentro de um padrão de crescimento espiritual necessário. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios, e ódios violentos, e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado entrever uma partícula da verdade. É importante que a gente entenda aqui que aqueles que vão cheios de ódio, cheios de desejo violento de vingança, querem a justiça pelas próprias mãos, sofrem. E como sofrem? E aí, depois reencarnam na mesma família, se odeiam, brigam, mas aparam um pouquinho as arestas, até que aprendam a se amar. Quando Jesus diz, se alguém quer caminhar contigo 1 quilômetro caminho, 2 quilômetros. Lá ele não fala quilômetro, fala outra unidade de medida que eu não me lembro aqui agora. Mas é importante a gente lembrar que se alguém quer caminhar com você uma distância, caminhe 2 distâncias com ele. Mas procure, ao longo dessa caminhada, aprimorar os seus sentimentos. Ajustar as vossas vibrações para que as antipatias se reduzam e o amor possa brilhar mais forte em todos os sentimentos. Não é o amor que abraça e beija, é o amor que respeita, o amor que compreende, o amor que caminha lado a lado.
Portanto, aqueles que já estão mais adiantados já começam a saber que existe uma verdade maior, que nos ajusta perante as leis divinas, que nos ajusta perante um sentimento de engrandecimento íntimo para as realizações superiores da alma. É com isso que vai fazer com que, é isso que vai fazer com que nós nos impulsionemos uns aos outros para as realizações do bem, para as realizações do amor, para as realizações da eterna paz. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade sem o perdão, nem com o coração tomado de ódio. Quando Kardec colocou fora da caridade nossa salvação, porque tem inúmeras formas de nós fazermos a caridade. A caridade da oração, a caridade da compreensão, a caridade de ouvir, a caridade de falar uma palavra boa para o outro, até mesmo de dar um bom dia. Todos nós vamos desenvolver o sentimento de caridade, de bons entendimentos, para que a gente possa, então, restabelecer nosso contato íntimo com o nosso meio, de uma forma a valorizar aquele momento da Terra, que estamos aqui na Terra. Mas como fazer a caridade se nosso coração está tomado de ódio? Como fazer a caridade se nós não esquecemos o ultraje que sofremos? Como fazer a caridade se nós não temos como perdoar o outro? Ódio? Para que ódio? Rancor? Para que rancor? Precisamos então desenvolver os nossos sentimentos de valorização do amor, da paz, da fraternidade e da luz. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra, ao vê-los. Porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltando-se a ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra e a família. Irmãos, espíritos encarnados e desencarnados que me ouvem, não todem vossos corações com ódio. Não todem vossos corações com rancor. Procurem viver em paz, cativar o sentimento de amor, sentimento de paz, de fraternidade, de luz. Procurem caminhar edificando um mundo melhor para todos vocês. Procurem caminhar resplandecendo a luz do bem, resplandecendo a luz do amor, a luz da fraternidade, para que a paz resplandeça nos corações humanos, para que a luz do amor faça-se sempre brilhar constantemente ao longo das nossas vidas. Meus irmãos, procuremos então entender as bases fortes que nos iluminam, que nos impulsionam para as grandes realizações. Entender a importância da caridade. Mas, acima de tudo, entender a importância de perdoar, de saber conviver com os adversários, de saber viver entre as situações mais adversas. Difícil? Bastante, às vezes. Mas nós precisamos começar a nos esforçar, principalmente dentro do lar. Dentro do lar nós temos que procurar construir, nós temos que procurar edificar, nós temos que procurar ser mais amigo, mais companheiro. Perdoar é o tópico básico para o crescimento que todos nós precisamos estabelecer para uma vida prenhe de alegria, de fraternidade e de luz. Entretanto, abalado fico... Só deixa eu ver um detalhe aqui. Portanto, aqui a ideia principal é de perdoar. E perdoar aqueles que nos ofenderam no fundo da alma é uma situação extremamente delicada, extremamente difícil. Portanto, precisamos treinar esse sentimento. Precisamos treinar, fazer valorizar em nós o sentimento de amor, o sentimento de paz e o sentimento de fraternidade legítima. Entretanto,
Abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus. E imploram os bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Encontrar com os adversários abala qualquer coração. Assim como abala qualquer coração, encontrar com quem são pessoas do nosso afeto, pessoas que a gente gosta, pessoas que nos são amigos. E, acima de tudo, precisamos entender a importância de sabermos caminhar, sem vacilarmos, para fazer valer o sentimento bom, o sentimento do perdão, o sentimento do respeito, o sentimento da solidariedade entre todos. Dentro do lar, dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de uma nação, dentro de um continente, dentro do planeta. Precisamos treinar esse sentimento de amor. Precisamos treinar esse sentimento de paz, de harmonia e de fraternidade. E, portanto, assim como o espírito no plano espiritual, quando ele tomado do arrependimento, começa a entender o arrependimento, ele faz as suas orações e naquele momento ele pede, então, forças para passar por um momento decisivo de sua prova. A aproximação, a relevar aquele mal, a relevar aquelas atitudes negativas, desconstrutivas, que todos nós precisamos aprender a fazer valer, a fazer prevalecer. E aqui, como encarnados, diante de certas situações adversas, também podemos pedir ajuda aos bons espíritos para superarmos as nossas adversidades morais, as nossas adversidades de relacionamento dentro do lar, para que a gente possa, então, construir, nos fortalecer e fazer prevalecer em nós os bons sentimentos, os bons entendimentos, para que a luz resplandeça sempre ao longo do nosso caminho. Por fim, após anos de meditação e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. E aí, você vai chegar num lar onde você vai encontrar vários inimigos. E como ainda não somos inteligentes o bastantes para procurarmos olhar uns para os outros e falar assim, estamos da mesma família? Vamos nos ajudar mutuamente para que a gente possa crescer junto? Não. Aí todos começam a querer competir uns com os outros num ato de extrema infantilidade. Aí acha que o pai gosta mais de um, que a mãe gosta mais do outro, que o outro está sendo renegado, que os irmãos gostam mais um do outro e não gostam de A ou de B ou de C, e quanto maior a família, maior os atritos, lógico. Vai vir em 10 irmãos, se nós temos 4 companhias espirituais para cada um, se nós temos uma família vamos colocar uma família grande de antigamente, 10 irmãos, então nós temos 40 espíritos desencarnados. Aliás, 48, que tem os 2 dos pais, companheiros dos pais. E nesse momento, nesse embate de valores, nesse embate de ideias, nesse embate de sentimentos, é que vai fazer com que a gente cresça ou não. Se nós, por isso, é de extrema importância o culto do Evangelho no lar, a evangelização dos sentimentos. O momento de oração, independente do culto, nós temos que criar o hábito de ter um momento de oração dentro de casa. Para que a gente fortaleça os nossos lares, para que a gente edifique a paz. Então começa a existir espaço para prosperar, espaço para crescermos. Não é tão simples, mas também não é impossível, porque Deus nos colocou aqui na Terra sabendo da nossa força, das nossas possibilidades e respeitando as nossas fraquezas. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre o qual não raro sucumbe se não tem ainda bastante forte a vontade. Precisamos ter a vontade forte. Precisamos ter um sentimento que faça prevalecer as forças íntimas do coração, as forças
das boas resoluções tomadas e, principalmente, a força da autoevangelização. Estude o Evangelho. Lendo o Evangelho, nós vamos descobrindo as oportunidades de nos refazermos intimamente e de procurarmos, assim, crescermos e adaptarmos-nos para as realizações que precisamos empreender ao longo da nossa existência. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Depende de cada um de nós como vamos conviver uns com os outros. Depende de cada um de nós como vamos nos interagir, como vamos criar os verdadeiros laços que nos unam, que nos apreendam e que nos fortalecem para as realizações sublimes do amanhã. E como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis? E também de certas mães. Às vezes a gente vê no jornal, nem vamos citar exemplo, passou vários na nossa cabeça, mas nem vamos citar nenhum. Mães que abandonam os filhos, filhos que querem abandonar os pais. Por mais que os pais tentam tratá-los bem, eles tentam se desviar de um caminho para o outro. E quando entra momentos de alucinações, ou promovido por alucinógenos, ou por outros efeitos, eles podem ficar furiosos uns com os outros. Então, como que a gente vai justificar todos esses ódios entre os familiares? Relações do passado, associados a espíritos que vêm para cobrar, para impor a justiça como eles querem. Lembre-se que no início foi falado que alguns chegam no mundo espiritual tomados de ódio. Juntam-se para atacar aquele que ele julga ter sido seu algoz. Enquanto não fizermos uma autoanálise para com perdão incondicional, nós estaremos sofrendo as consequências dos nossos atos. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhantes apatias, antipatias. Para se ler, apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Já explicamos antes, voltar ao passado, entender que em alguma época de existências passadas, ao relacionarmos-nos com certos espíritos dentro de um grupo familiar, dentro de uma cidade, criamos nossos atritos que hoje temos que resolvê-los, temos que trabalhá-los. Situação complicada, delicada, complexa, mas esse é o processo da evolução que nós temos que interiorizar, procurarmos criar o caminho necessário ao nosso processo evolutivo. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Isso que mais nos assusta. No mundo moderno, onde as pessoas têm grande dificuldade de interagir com os filhos, filhos que se sentem autoridades dentro de casa, por mais que os pais tentam mostrar para eles uma outra realidade. Filhos indisciplinados, que não estão nem aí para nada. Tudo que se fala com eles, eles não estão nem aí. Filhos indolentes, nada para eles está bom, nada que pede eles façam. Pais que não dão atenção para os filhos, mães que não dão atenção para os filhos. Não temos tudo isso? É necessário que façamos um grande retrospecto de nós mesmos e procuremos então fazer valer os nossos sentimentos evangelizados. Elevarmos-nos à condição de bons sentimentos para estarmos interagindo uns com os outros de forma construtiva e edificante. Não adianta esmorecer, não adianta querer tomar atitudes que venham ferir um ao outro. Todos nós precisamos edificar os bons sentimentos. Precisamos colocar em prática os bons sentimentos, para que o amanhã de luz resplandeça em nossos corações, em nossos caminhos. Se por culpa vossa
ele conservou atrasado. Tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia fosse ditoso. E tem aqueles filhos também que vêm ajudar os pais. Fazem de tudo para impulsionar os pais para o progresso, mas eles estão atados num toco que eles só andam em círculo quando andam em círculo. Desculpa a figura de linguagem um pouco mais forte. Mas tem alguns que, a um toque, desabrocham para os grandes sentimentos, para os grandes empreendimentos. Todos nós precisamos, meus irmãos, começarmos a empreender, começarmos a colocar os valores dignos de crescermos para Deus, colocarmos os valores dignos de começarmos a edificar as forças do bem ao longo da nossa vida. Façamos, pois, o melhor para que o melhor nos impulsione para as forças do bem, para que o melhor nos impulsione para um mundo mais objetivo, mais construtivo, mais edificante. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que os cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. É importante entendermos isso. Aí, voltar a outra encarnação. Cuidar com outros olhos. Mas preste bem atenção. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que os cercareis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. E para que ele retribua com seu amor, você não tem que fazer todas as vontades ao filho. Se você fizer isso, você vai ter ali diante de ti um inimigo. Estranho paradoxo da mente humana. Mas tem que saber oferecer a ele na medida do necessário para ele saber medir aquilo que ele pode oferecer daquilo que ele não pode oferecer. É esse o sentimento verdadeiro que nós temos que colocar, esse é o sentimento verdadeiro que nós temos que fazer prevalecer. Como crescermos, como aprimorarmos-nos para que estejamos realizados, para que estejamos edificados no Evangelho, é necessário estudar o Evangelho, praticar o Evangelho e refletir se entre nós, familiares, estamos praticando o Evangelho. Porque às vezes na rua, nós não vamos bater de frente com alguém mais forte, com um chefe no trabalho, com um colega de trabalho, por todos os cuidados necessários e inerentes àquela situação. Mas em casa a gente tem a liberdade de bater de frente. Para quê? Não é mais fácil em casa dialogarmos? Não é mais fácil em casa cultivarmos os melhores sentimentos? Não é mais construtivo, não é mais útil, não é mais lucrativo para nós? É lucro. A família conviver bem é lucro. Aprendamos a conviver bem. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. E também não vamos condenar as mães que tratam mal os filhos. Vamos compreender. Nesses momentos, nós estamos falando como religiosos, a melhor coisa é tomarmos a posição de oração. Quanto mais orarmos por aqueles entes, quanto mais procurarmos cultivar o sentimento de oração por aqueles nossos filhos, ou no caso que a gente estiver observando uma mãe tratando mal o filho, um filho tratando mal a mãe, quanto mais nós voltarmos a ele o sentimento de oração, mais fortalecido se tornará os laços de amor. Aqueles repulsos, aqueles sentimentos de ingratidão, de maledicências vão se rompendo. Não foi o acaso que eu fiz assim. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Se a gente levar em consideração também que nem todos reencarnaram mais de 2 vezes na Terra, porque se a gente fizer uma conta vai dar
não vai ser possível todos reencarnarem aqui na Terra, por mais conta que a gente faça, por mais cálculo que a gente faça, nós estamos aqui, com raras exceções, com poucas encarnações na Terra. Mas aqueles que estão na América do Sul atualmente, certamente têm muitas encarnações na Terra, porque já tem outros compromissos com a consciência. Bom, mas a gente vê pessoas que têm aquela repulsa natural. Existem determinadas intoxicações que a pessoa tem repulsa pelos filhos. Licopódium, por exemplo, fogem dos filhos. Licopódium é um remédio homeopático, que tem como sintoma fugir dos filhos. Então, todos nós temos que procurar entender como que as pessoas estão agindo e interagindo, e a gente trabalhar o sentimento de perdão, o sentimento de entendimento. Então o Evangelho é aquele bálsamo que vem tratar nossas feridas, ajudar-nos a nos melhorar. E outra coisa importante que a gente tem que lembrar, que o sifilinismo, homeopaticamente falando, que é diferente do sifilinismo da alopatia, é o que causa os maus relacionamentos familiares. Tratando o sifilinismo, ajuda-se a melhorar o relacionamento familiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. E às vezes a gente esquece de abraçar os filhos. Às vezes a gente esquece de abraçarmos uns aos outros. Às vezes nós nos esquecemos de procurar entender uns aos outros. E todos nós precisamos desenvolver esse sentimento. Precisamos aperfeiçoar esse sentimento. Porque aperfeiçoando esse sentimento nós vamos começar a crescer. Nós vamos começar a nos aperfeiçoarmos. Vamos começar a entrar em contato conosco mesmo para os grandes empreendimentos que a vida nos dá, que a vida nos traz, que a vida nos oferece. Procuremos, pois, entrar nessa relação familiar com outros estigmas, com outras colocações, com outros sentimentos. Nada de ressentimento, nada de ódio, mas de compreensão, de respeito, de amor. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Essa tendência que as crianças têm, que precisam ser corrigidas, que precisam ser contornadas, é que faz com que venhamos a crescer. É que faz com que venhamos a nos aperfeiçoar. Se nós procurarmos empreender um bom relacionamento entre os pais e filhos, esse bom relacionamento não é os pais fazerem todas as vontades dos filhos, mas também não é espancar, não é castigar a todo momento. Tem que saber o momento exato de tomar a atitude exatamente mais coerente possível. Não somos deuses, não somos perfeitos, iremos falhar. Mas sempre que a gente puder tomar uma atitude mais compatível, mais coerente possível, nós estaremos ajudando-nos e ajudando-os para se aperfeiçoarem. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo, podendo desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. O Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer as causas das imperfeições da alma humana. Reconhecer a imperfeição da alma humana, os pais têm que ficar muito atentos com a criança desde o início, nas primeiras tendências da criança. E principalmente ter muito cuidado com o que fala perto da criança até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade. A criança com 3 meses, ela pode memorizar coisas que vai interferir em toda a sua existência. Por isso, com 3 meses. Porque é ali um espírito mortal que está ali. Aquele espírito já teve várias encarnações, ele tem pleno entendimento, pleno conhecimento. Esse espírito, com
11 meses, ele vai ter ainda percepções muito aguçadas. E aquilo vai ficando guardado guardado na sua consciência, no seu subconsciente, até o momento que eclode de alguma forma. Meus irmãos, existem catástrofes, a palavra é pesada, mas existem catástrofes sociais dentro dos lares, por momentos torpes do casal, muito mais problemas por causa de momentos torpes do casal do que pelo karma do passado. Então nós vamos ter que ter muito cuidado para não ficarmos condenando aos outros, atirando pedras aos outros, mas sim procurando nos corrigir, procurando nos evangelizar, procurando ser melhores. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz da sua existência anterior. Estudá-los devem aos pais aplicar-se. Então, se você percebe da criança as suas tendências, as suas manias, até nas brincadeiras diárias dela, vai ter o seu momento de você fazer as devidas reflexões. Então, por causa disso, nós temos que ficar atento para sabermos como tratar, para sabermos como ajudar. E esse tratar é a forma com que a gente vai lidar com a criança, que a gente vai abordar aquela criança ao longo da nossa existência. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. E hoje a palavra orgulho pode ser trocada por arrogância, já dissemos isso antes. Porque orgulho, no sentido etimológico da palavra hoje, ela tem uma nova conotação. E aí já não é tão adequado ao texto quanto a palavra arrogância. Então, espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Como que a gente vai combater? De que forma a gente vai tomar as atitudes para evitar os danos maiores? De que forma nós vamos tomar as nossas atitudes para coibir que aquela criança tome outras atitudes mais perigosas no futuro? Educando, conversando, orientando e, acima de tudo, evangelizando. E às vezes punindo também. Um castiguinho não faz mal a ninguém. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vem apontar na árvore. Se deixarem, se desenvolvam o egoísmo, o orgulho ou a arrogância, como atualmente a gente considera com o sentido da palavra, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. E aqui também podemos colocar a preguiça, a indisciplina, a vaidade. Qualquer tipo de vício, temos que ficar atento, sermos bons observadores para podermos ajudar bem na edificação e na correção das tendências daquela criança. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e pode conservar tranquila a consciência. Então, se você fez tudo o que você pôde, se você procurou agir da melhor forma possível, então você vai ficar com a consciência tranquila. Mas qual de nós temos agido perfeitamente dentro do nosso grupo familiar? Temos tido paciência, temos procurado nos orientar para como ajudar melhor, para como dialogar melhor. Isso é de extrema importância para nós. Porque todos nós, muitas das vezes, queremos o choque, o atrito, queremos impor. Entre os casais, então, cada um quer ter mais poder um sobre o outro. Ignorância, talvez. Falta de compreensão de uma visão mais ampla da vida, onde todos nós seremos convidados às grandes reflexões que a vida exige de nós. A amargura muito natural, que então lhes advém da
improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento que concedido lhe será concluir, noutra existência, a obra agora começada, e que, um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. Paciência, fé em Deus, e como a gente entende o processo da reencarnação, quando a gente entende os processos que a reencarnação nos traz, nós entenderemos como agir e de que forma tomarmos as nossas atitudes, as nossas ações, para sermos cada vez mais condizentes com as verdades que o Pai traz para nós. Entender que aquele filho que procura retardar ao longo do caminho, nós poderemos ajudá-lo mais tarde, ou reencarnando junto, ou ficando como mentor. Talvez deva até mais trabalho ficar como mentor, né? Mas já criamos vínculos, e criar vínculo de pai e filho, de mãe e filha, de mãe e filho, de pai e filha, cria elos que conversa-se de alma para alma. Portanto, é importante sempre cultivar bons sentimentos, o sentimento de amor, o sentimento de paz consigo mesmo. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? Portanto, todos nós estamos aqui na Terra caminhando para o nosso empreendimento, para o nosso despertar, para fazer prevalecer o sentimento de amor, para fazer prevalecer o sentimento de paz nas nossas vidas, nas nossas existências. Precisamos, pois, encontrar cada vez mais espaço no nosso coração para nos autoevangelizar, procurarmos sempre evangelizarmos-nos em cada ações, em cada detalhe da nossa existência. Entendendo que todas as provas que Deus nos deu é porque nós damos conta de suportar. Nós damos conta de interagir uns com os outros. Damos conta. Se damos conta, façamos o melhor para que o melhor esteja sempre junto de nós. E aí vem a situação. Alguns, ao invés de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles. Eis um ponto perigoso da nossa existência. Eis um ponto perigoso da nossa caminhada. Precisamos aprender a estabelecer as nossas metas. Precisamos aprender a estabelecer o sentimento de amor. Precisamos aprender a estabelecer as nossas conexões. Com as forças do bem. Com as forças que nos permitem a trabalhar no bem, praticando a caridade legítima, tal qual ensinou Jesus, com o mais puro sentimento. A esses ficam reservados, a esses quais? Aqueles que se comprazem ainda nas tentações, se comprazem ainda no mal. A esses ficam reservados o pranto e os gemidos, em existências posteriores, e ainda mesmo nessa existência, e principalmente no plano espiritual. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer com o orgulho, afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. Portanto, saibamos que todos nós um dia seremos espíritos de luz. Agora, esse dia depende de cada um. Qual caminho você quer seguir? Por qual caminho você quer passar? Para que você chegue à luz, para que você chegue ao entendimento superior da vida, é necessário que você se esforce. É necessário que você estude. É necessário que você procure trabalhar intimamente para se refazer e edificar o caminho redentor que todos nós buscamos.
Porque todos nós, um dia vamos estar cansados de sofrer, cansados de agir no mal. Nas reuniões mediúnicas, quando a gente vai receber determinados espíritos, a gente usa alerta disso aqui. Chega de sofrer, chega de fazer o mal. Você que já cansou, venha para a luz, desperte para a luz, desperte para o bem. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. E um momento supremo, no qual sobretudo cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter que recomeçar. Porque quando a gente começa a murmurar, aqui, encarnados, a gente murmura no plano espiritual também. Por isso que somos convidados a refletir, a repensar naquilo que está acontecendo conosco como um fato natural, faz parte do nosso processo evolutivo. Cada um trilha pelo caminho adequado ao seu aperfeiçoamento, ao seu aprimoramento. Aceitarmos as situações com pensamento em Deus é o que nos impulsionará para as realizações que compete-nos estabelecer, que compete-nos empreender ao longo da nossa existência, empreender ao longo do nosso caminhar. Trabalhemos no bem. Procuremos aperfeiçoar nossos espíritos. Entender a importância de pensarmos em Deus com amor e com responsabilidade. E murmurar, reclamar? Jamais. Elevemo-nos para a conquista do amor infinito que deve brilhar sempre em nossos corações. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona a vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamado como soldado, que sai triunfante da refega. É importante, meus irmãos, trabalharmos para este empreendimento íntimo. É importante trabalharmos para esse sentimento de amor, sentimento de paz, sentimento de fraternidade. Precisamos, pois, começarmos a empregar o nosso tempo com sentimento de amor, com sentimento de paz, com sentimento de engrandecimento. Precisamos, pois, empreender a nossa jornada evolutiva trabalhando-nos intimamente, para que consigamos fazer resplandecer a luz do amor em nossa caminhada. São pequenos detalhes que a gente corrige hoje, corrige amanhã. A vida nos ensina sempre. A todo momento a vida está nos convidando a tomarmos as melhores posições, tomarmos as melhores atitudes. E assim nós vamos caminhar para o grande empreendimento do amor que deve sempre estar estabelecendo em nosso coração. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Todos nós, ao caminharmos na vida, temos as nossas decepções, como já dissemos antes, e aquela que dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, é a que mais dói ao coração. Ele lembra isso aqui muito bem. Então, as misérias materiais, as privações materiais, as pessoas suportam bem, mas as dores da alma, as dores que trazem máculas às nossas almas, essa nos doem, nos fere e nos aborrece muito. Então, nós precisamos aprender também a suportar essa parte. Faz parte do treino da vida, faz parte das oportunidades de realizar o bem. Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível seja da vontade de Deus que sua criatura sofra indefinidamente. Todos nós, caminhando sobre a terra, vivenciando as etapas evolutivas de todos, vamos estabelecer, vamos construir, vamos edificar. Vamos procurar construir as bases do amor para que nossas vidas
para que em nossas vidas sejam empreendidas as realizações que tanto necessárias são ao nosso crescimento espiritual, ao nosso crescimento íntimo. Façamos, pois, do nosso caminhar as bases sagradas que nos impulsionarão sempre para a direção da misericórdia e das bênçãos do Pai. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que de cada um de seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Está em nós, é a nossa possibilidade, vencer o mal que existe dentro de nós. A principal ferramenta, a principal arma que nós temos para lutar é o Evangelho. Ao procurarmos colocar o Evangelho em nossos corações, ao procurar evangelizar os nossos sentimentos, começaremos a edificar então as grandes conquistas espirituais em nós mesmos. Então, precisamos saber que para vencermos os sofrimentos do mundo, precisamos vencer as nossas imperfeições. Procuremos, pois, então, evangelizar nossas imperfeições para que a gente possa, então, estar construindo e edificando as bases sagradas do amor que nos impulsionam para Deus, que nos impulsionam para junto dos bons espíritos, os espíritos superiores. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Saibamos, então, colocar em prática esses ensinamentos, esses sentimentos, para que a vida seja sempre grandiosa para nós, para que a vida possa ser sempre impulsionadora do bem. E todos nós sejamos os artífices da nossa imortalidade. Que todos nós sejamos os construtores de uma manhã de luz, de uma manhã de paz, de uma manhã de fraternidade. Portanto, olhar só para aquele momento aqui da Terra, para quê? Dói. Quando a gente vê os nossos planos indo embora, dói. Mas temos que saber que em outras encarnações, em outras etapas da evolução, caminharemos por outros caminhos, aproveitaremos outras oportunidades, edificaremos outras qualidades éticas e morais em nós mesmos, para que o amanhã resplandeça para sempre em nossas vidas. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Meus irmãos, quando nós estamos numa condição confortável para falarmos sobre isso, é agradável. Mas quando a pessoa está vivenciando as arranhaduras que lhe dói no fundo da alma, como ele disse, parece até uma monstruosidade. Mas ele diz também que ao retornarmos ao plano espiritual, isso tudo vai nos ser esclarecido. E para esclarecermos tudo isso, precisamos saber edificar, saber construir, saber fazer valer o sentimento de amor, o sentimento de paz, o sentimento de gratidão. Procuremos, pois, então, encontrar verdadeiros sentimentos que nós carregamos, os verdadeiros sentimentos que nós procuramos empreender, para que amanhã, de luz e de fraternidade, resplandeça para todos nós, onde quer que estejamos. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes a ligar-lhes os membros apenas os frágeis laços da matéria. Vede, sim, os laços duradouros do espírito, que se porventura se perpetuam e consolidam com o depuramento, com o depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Então, todos esses momentos difíceis que nós vivenciamos, todos esses momentos difíceis que nós vamos procurar olhar para
o nosso redor, olhar para aqueles que estão no nosso caminho. São momentos de reflexão, são momentos de aprendizado, são momentos de engrandecimento íntimo de todos nós. E por isso, precisamos estar atentos à nossa caminhada. Precisamos estar atentos às nossas necessidades evolutivas, para que, com sentimento de amor, com sentimento de fraternidade, com sentimento de harmonia, possamos construir uma manhã de luz, uma manhã de paz e de fraternidade para sempre. Meus irmãos, meus amigos, que a luz do amor divino esteja sempre nos fortalecendo, para podermos entender os momentos difíceis que a vida nos coloca pelo caminho, para entendermos as adversidades que existem dentro de um lar. E se existe dentro do lar, vai existir dentro da sociedade. A doutrina espírita nos dá a possibilidade de começarmos a entender e a valorizar todos os bons sentimentos que devemos carregar conosco. Formam família os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se, nas suas peregrinações, acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam-se a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Então nós estamos caminhando, vivenciando experiências aqui e acolá, às vezes dentro do mesmo grupo familiar, às vezes distantes uns do outro, mas depois de um certo momento, nós nos reencontraremos nos planos espirituais, tão mais felizes quanto melhor tivermos cumprido a nossa etapa aqui na Terra. Mas estaremos reunidos pelos verdadeiros laços do espírito, não os laços materiais. E vamos entender perfeitamente que todos os conflitos que vivenciamos, todos os desafetos que passamos, foram apenas momentos de depuração, de aparar as arestas para podermos crescer em espírito e podermos empreender novas etapas evolutivas sobre a brandura dos bons sentimentos, dos bons entendimentos. Portanto, façamos as nossas oportunidades aqui na vida, aqui na Terra, vivendo sempre um dia de cada vez, mas entendendo que preservemos a família, respeitemos nossos pais, respeitemos nossos filhos e procuremos amarmos-nos mutuamente, como Jesus espera de cada um de nós. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, os mais adiantados, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui, para estes, a prova e a tarefa a desempenhar. Então, também existe essa possibilidade. Também existe essa outra face da verdade. Dentro de um lar, dentro de uma família, grupos de pessoas muito amigas vêm e se reúnem. Esses espíritos amigos caminham sempre em paz. Mas existem também aqueles que entram na família para se reajustarem. Ou fazia parte do mesmo grupo, mas no meio do caminho teve uma intercorrência negativa na vida dele que ele não conseguiu superar-se. Isso trouxe marcas, isso trouxe sequelas. E ele então passou a ser o fator de perturbação. A culpa é dele? A culpa é do grupo? Não. Ambos estavam dentro de um processo evolutivo em que um deparou-se em um dado momento com um empecilho, um incidente, que o marcou negativamente e ele começa então a se desajustar. Compete a todos unirem-se para ajudá-lo, unirem-se para reorganizar a estrutura daquele ser, daquela pessoa reencarnada, para que ela possa voltar à sua normalidade e seguir o caminho condizente com as realizações que Deus espera de cada um de nós. Aconselhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os. E depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos e que, a seu turno, poderão voltar a salvar outros. Quando nós procuramos trabalhar com os bons sentimentos,
quando nós procuramos trabalhar envolvendo-nos nos sentimentos de amor, de paz, impulsionando-nos para as realizações importantes da vida, nós cresceremos e estaremos unidos ao verdadeiro Senhor da vida. Mas se nós não procurarmos entender a importância de nos espiritualizarmos, não procurarmos entender a importância de fazer prevalecer o sentimento de amor, trabalharemos muitas e outras encarnações para reconsertar, para reeducar, para reestruturar nossos sentimentos, tal qual Jesus espera, sem nenhuma mácula, voltado para o amor sublime, para a fraternidade legítima e para o crescimento íntimo de cada um de nós. Procuremos, pois, trabalhar. Procuremos, pois, nos impulsionar para o amanhã de luz, para o amanhã de fraternidade, para o amanhã de paz. Amemo-nos uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, ensinou-nos Jesus. Procuremos, pois, meus irmãos, colocar o sentimento do amor ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa existência, porque somente assim empreenderemos os grandes conquistas da vitória sobre nós mesmos, impulsionando-nos para a vitória espiritual, para o crescimento do espírito, que tanto faz para esse aperfeiçoamento ao longo da nossa existência. Conhecimento, mais espiritualização, mais terapias energéticas naturais é igual à saúde. A misericórdia divina leva-nos à esperança. Então, o que é saúde? Bem-estar em todas as dimensões do ser. E dentro da nossa saúde, dentro do nosso lar, é onde nós precisamos ter mais saúde. A saúde do lar vai resplandecer na saúde da família. Portanto, meus irmãos, procuremos construir o sentimento de amor, procuremos construir o sentimento de paz, fortalecendo-nos, envolvendo-nos nas lides sagradas da paz, da harmonia e da fraternidade. Porque somente assim, somente com o sentimento de amor em nosso coração, iremos empreender uma manhã de luz, de esperança e de fraternidade para sempre. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, terminamos o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E agora vamos para o capítulo 15, fora da caridade e nossa salvação. Todos os nossos capítulos são colocados em playlists. Então, Gelson tracinho, ESE, CAP, o número do capítulo que você quer, o nome do capítulo que você quer, traço PL. Então, no caso, fica lá, Gelson, traço CAP 14, honrai vosso pai e vossa mãe, traço PL. Então, vai em todas as listas, em todos os estudos de todos os tópicos do capítulo 14. O mesmo será feito para o capítulo 15 e já foi feito para os outros capítulos anteriores. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ajude-nos a divulgar. Nós vos agradecemos a companhia até aqui e que Jesus vos abençoe e vos ilumine para que o seu lar seja abençoado, para que a sua família seja abençoada, para que você seja abençoado e todos nós recebamos a bênção de Deus que nos impulsione para as realizações do amor, para as realizações que precisamos empreender para nossas conquistas. Unamo-nos os nossos corações em prol do Evangelho de Jesus para empreendermos as nossas conquistas evolutivas, amando e servindo sempre.